Mas agora, o nosso assunto que nós vamos tratar aqui é a questão do jejum intermitente. Vamos dar uma olhadinha nesse VT e o padre já joga para os meninos aqui falarem. Dá uma olhada aí. Para perder peso, o ideal é buscar uma reeducação alimentar e evitar problemas de saúde a curto e longo prazo, causados pelas restrições do jejum intermitente. A curto prazo, as maiores dificuldades são relacionadas ao apetite e à compensação calórica. Então, no primeiro momento, ela sente muita fome e tenta compensar essas calorias em outras refeições. E a longo prazo, o maior prejuízo é porque no corpo, fazer jejum por um período muito longo de tempo contribui, na maioria dos casos, não em todos, claro, com a perda de massa muscular. Então, a pessoa acabou de começar e, principalmente, não foi ao nutricionista, ela quer simplesmente passar várias horas sem comer, não sabe o que precisa e nem quanto tempo deve ficar no começo e acaba passando mal. E, especialmente, as pessoas que têm dificuldade por precisar de energia para trabalhar, estudar. Existe também uma tendência ao estresse, mau humor, exatamente pela falta de aporte energético. Olha, tá aí, tá vendo? Ali nós temos a Ágata, né, que é nutricionista, já deu aí alguns parâmetros dessa questão da pessoa parar por ela mesma muito tempo de comer na tentativa de emagrecer. André, fala um pouquinho sobre esta realidade desse tipo de jejum que muitas pessoas, ainda mais mulheres, fazem muito isso. A gente ouviu aqui a nutricionista falando, realmente tem esses perigos, mexe com o ânimo, perde a massa muscular, porque ela não está tendo um acompanhamento correto. É isso mesmo? É assim, né? Eu e o Manuel, a gente até conversou um pouco sobre isso antes de entrar. O jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia alimentar, né? Mas antes de você introduzir diretamente o jejum intermitente, por exemplo, num caso clínico, o ideal é você ensinar a pessoa a se alimentar. Ela tem uma instrução. Porque o que as pessoas acham que vai acontecer? Bom, eu vou ficar 14, 16 horas sem comer e vou emagrecer. Mas a grande jogada que permeia tudo isso é o déficit calórico da alimentação. Se a pessoa fica 12, 14, 16 horas sem comer, mas no restante do dia ela não consegue ficar em déficit calórico, né? Explicar rapidinho o déficit calórico, a gente tem um metabolismo basal que a gente usa para sobreviver. Sim. Batimento cardíaco, respiração, digestão, todos nós. Sim. Então, vamos supor aí, uma hipótese, o João gasta 1.500 calorias no seu metabolismo basal, sim, certo? E ele fez o jejum intermitente, e aí, às 8 horas que ele pode comer, ele come 1.800 calorias. Nesse caso, por exemplo, o jejum intermitente não vai ajudar ele no emagrecimento. Porque o principal de uma alimentação para emagrecimento é estar em déficit calórico, né? Sim. A base nutritiva, a distribuição de nutriente, que fica mais específico. O quanto de carboidrato, o quanto de proteína, o quanto de gordura. E aí, é claro, aí entra na área do nutricionista que vai especificar. Então, eu acho uma baita estratégia para o emagrecimento. Eu acho ótima. Porém, tem que ter uma conduta adequada para que tenha eficiência. Não é simplesmente vou me aventurar no jejum intermitente. Perfeito. A gente não pode se aventurar. Não, né? Ainda mais quando você não tem conhecimento, né? Você pode prejudicar a sua saúde, como a nutricionista estava falando ali. Mas aí eu volto naquela pergunta que eu coloquei, Emanuel. E numa realidade nossa, onde a gente não tem condições, nem todo mundo tem condições de ter um nutricionista para acompanhar, para falar, olha, eu estou agindo assim, assim, eu quero emagrecer. E às vezes o cara está fazendo tudo errado. Como trabalhar isso tudo, cara? Primeiramente, ainda pegando o ganchinho do jejum. O jejum, ele é excelente para várias coisas do nosso organismo. Ele é excelente para emagrecimento, é excelente para melhorar o processo inflamatório, é excelente para controle de processo inflamatório de várias doenças. Vamos ser um detalhe. Na própria Bíblia, a gente usava o jejum como cura. Sim. Então, assim, o jejum ele é excelente, utilizado para a pessoa correta, na estratégia correta. As pessoas acham que todos os benefícios do jejum, a gente tem eles pelo processo, pelo tempo de jejum que nós ficamos. Muito pelo contrário. Não é somente pelo tempo de jejum, e sim o que nós comemos após esse jejum. Olha aí. Então, não adianta eu ficar 16 horas de jejum e depois eu comer
totalmente errado da forma que eu como, ok? Não vai ter efeito nenhum, tá ok? Então, resumindo essa questão do jejum. Agora, essa questão de como conseguir conscientizar e gerar passar uma estratégia para pessoas que nem todos têm aí uma oportunidade de ter um profissional. Primeiramente, quando nós falamos hoje em saúde, a coisa básica de uma saúde, os 3 pilares básicos de saúde é a alimentação, atividade física e ingesta d'água. Tá ok? Ingesta d'água. Tá ok? 3 pilares básicos. Primeiramente, isso pensando numa questão do corpo, tá ok? Então, água, isso todo mundo tem uma noção que tem que beber água. Hoje todo mundo chega na clínica para mim e fala assim, putz, doutor, mas eu bebo pouca água. Então ele já sabe que ele bebe pouca água. Então ele não precisava passar comigo para eu falar para ele que ele tem que beber um pouco mais de água. Então, primeiro ponto, água. Segunda coisa, atividade física. Atividade física hoje, embora não tenha, nem todos tenham a oportunidade de estar dentro de uma academia, mas atividade física você pode fazer em qualquer lugar. Hoje em dia, com o celular, a gente coloca no YouTube exercício para fazer em casa. Você tem todo o aporte hoje. A gente vê na pandemia, tem pessoas que treinou online a pandemia inteira nos vídeos no YouTube. Conseguiu manter um corpo Exatamente. Legal. E a alimentação também, em que sentido? Hoje em dia, a internet, a rede social consegue entregar muito conteúdo. Hoje em dia, o que a gente vê de profissional fazendo live, hoje em dia, o que a gente vê de excelentes profissionais passando isso de forma grátis. Então, assim, esse é um meio muito importante também para a gente adquirir a informação, é querer ir em busca da informação. E agora, a dica principal que a gente tem que dar para essas pessoas, quando a gente fala de comida saudável, o ponto principal é o quê? Alimento de verdade. Ok? A gente tem que falar de comida de verdade. Essa é a base. Não tem como você ser saudável e a base da sua alimentação ser alimentos industrializados. Então, o primeiro ponto, quer melhorar a saúde? Quer saber se está comendo bem? A comida tem que ser de verdade. Uma dica que eu até postei no meu Instagram esses dias. Se a sua compra no mercado, basicamente, toda ela é feita no hortifruti, no açougue, a sua alimentação está no caminho certo. Legal. Agora, se a maioria da tua compra ela é feita nas prateleiras, pode ter certeza que a maioria dela é industrializada. Então, esse é um ponto muito importante. Ótimo, tá vendo? Olha a deixa aí que os meninos já estão colocando. O Emanuel colocou um ponto muito bom e que muito disso leva até o quê? Às vezes, um dos motivos do diabetes é a má alimentação. Chás de emagrecimento. Vamos acoplar aí, ó. O chá, ele entra também como um tipo de um alimento, mas será que todos os tipos de chá? Dá uma olhada aí nesse VT. Basta uma rápida procura e lá está ele, a oferta em dezenas de sites. Na composição, 50 ervas e a promessa é sempre de emagrecimento. Tá aí, ó. A gente está vendo hoje muitos casos de pessoas que estão usando as ervas para emagrecer. São os famosos chás, né? Teve casos de pessoas aí que acabaram até falecendo, né? Porque usaram por conta própria. De novo, aquela questão da nutrição, que a gente não tem mais esse conhecimento. Os chás. André, como é que é essa questão aí? Isso aí realmente tem que tomar muito cuidado. Quais seriam, assim, os caminhos para você poder buscar, através do chá, também um alimento para ajudar a emagrecer com saúde? A grande diferença do remédio e do veneno é a dose. Olha, né? Gostei. Porque os chás, eles podem ser aliados? Podem. Mas não são eles que a gente tem que depender para conseguir emagrecer. Vou até quebrar um pouquinho do assunto. A gente precisa parar um pouco de querer arrumar atalho para conseguir alcançar resultado de emagrecimento. Eu sei que é o desejo de muitos e eu sou um dos principais apoiadores. Mas tanto o chá como qualquer outra estratégia extremista, que a gente chama de atalho, só vai trazer retrocesso para o processo. Né? Então, a gente falar de chá com tanta polêmica que já está causando por aí, chega a ser redundante. E o quão perigoso é isso para uma pessoa que não tem instrução. Então, o chá, eu acho que o Emanuel ele vai complementar a minha fala, o chá ele pode ser utilizado como estratégia auxiliar, né? Mas não é a principal e única para que isso aconteça. A gente já falou de rotina, de disciplina, da alimentação, e o mundo vai girar e o mundo vai continuar sendo o mundo, essa vai ser a base do emagrecimento e da saúde do indivíduo, né? Ter a disciplina, ter a coerência de que realmente a gente precisa fazer.
Então, quando as pessoas começarem a entender isso, vai se esquecer chá, vai se esquecer tudo. Na verdade, a gente está entendendo que nós precisamos nos reeducar em tudo e principalmente nessa parte da alimentação, que nós somos feitos de alimentos, né? O corpo humano é como o Emanuel colocou, é água, acho que a maior parte é água, né? E aquilo tudo que são as proteínas dos nutrientes dos alimentos que a criação nos deu. Então, nós temos que aprender a nos reeducar para poder falar de uma vida um pouco mais saudável, né? Isso. E que nem nós estávamos falando aqui também, né, Emanuel? Que às vezes uma pessoa ela é gordinha, ela está num peso que ela gosta, pô, me sinto bem, ainda mais as mulheres, eu estou com o bumbum legal, eu estou com as coxas bonitas, eu estou com meus seios bacana, mas às vezes essa estratégia de manter um corpo, eu sou gordinha, mas sou muito feliz, eu não quero emagrecer. Agora, às vezes ela está obesa, ela está acima daquilo que é o padrão biotipo daquela pessoa, tanto homem quanto mulher. Quer dizer, ele pode estar feliz com o corpo, mas se ele está obeso, não é bom. Isso aí. Ainda no chás. Sem fugir do chá, né? Exato. Primeiramente, o chá ele não é o fator determinante para o emagrecimento. Ok? É o que o André estava querendo explicar. Ele não é o fator determinante para o emagrecimento. O fator determinante sempre vai ser ali o déficit calórico, a atividade física e tudo mais. Então, assim, é o primeiro ponto. Então, você não precisa se dedicar tanto a ele, porque ele já não é o fator determinante. Ele pode, assim, te ajudar depois que você já está fazendo uma alimentação, atividade física, ok. Um ponto importante, um alerta. As pessoas acham que chás, eles não tem tanto efeito no nosso corpo. Por ser chá é inofensivo, não tem... Planta, ervas, natureza. Muito pelo contrário. Tem efeito e tem efeito sim. E tanto que as pessoas acham que não tem efeito, que elas até pensam assim, quanto mais ervas tiver nesse chá, melhor. Esse aqui tem 25, mas esse aqui tem 50 para emagrecimento. Então, esse aqui é muito melhor. Então, eles literalmente, eles não têm a noção de que aquilo ali tem um efeito, sim. Tanto que, recentemente, sobre o caso que você comentou, uma paciente, ela tinha feito um transplante hepático, ela tinha transplantado um fígado, e aí ela estava fazendo esse chá de emagrecimento com mais de 50 ervas. Meu Deus. E isso aí são ervas que têm efeitos no nosso corpo, tanto que a maioria dos medicamentos hoje são feitos a partir de ervas. Então, assim, isso gerou uma hepatotoxicidade nessa paciente que ela fez com que o corpo rejeitasse o fígado transplantado e ela levou a paciente a óbito. Esse foi o último caso mais recente que gerou agora. Para você ver a importância, o efeito que isso causa no nosso corpo. Então, isso tem que ser tomado com conscientização e com acompanhamento. Primeiro ponto. Segundo, quando nós falamos uma questão estética, de aceitação, de estar bem consigo mesmo, ok, nós temos que realmente incentivar as pessoas a estarem bem consigo, se aceitar a sua diferença e tudo mais, não seguir um padrão, isso é fato. Só que o que nós temos que alertar, na verdade, é o seguinte, um sobrepeso, eu tô com um pouquinho acima, tranquilo, não tem problema nenhum. Você se sente até bem, tem gente que até prefere, o pessoal até brincar, tem homens que preferem mulher mais cheinhas, né, e tudo mais, pra pegar e tudo mais. Então, assim, realmente, cada um tem o seu gosto. Só que quando nós falamos de obesidade aí já é uma doença. E infelizmente, ou felizmente, não existe um obeso saudável. Ok? Tô falando obeso. Então, aí tem uma quantidade específica de gordura a mais. Então, assim, a gente não tá falando de um sobrepeso, ok? Então, não existe um obeso saudável. Todo obeso, ele corre o risco de doenças sérias, ok? Então, assim, todo excesso de tecido adiposo, isso eleva ocitocinas inflamatórias no corpo da pessoa, várias outras doenças não transmissíveis, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, isso é muito alto em pessoas que têm um grau de obesidade. Então, nós temos que, sim, apoiar a aceitação, a sua individualidade, estar contente com você, mas a obesidade é algo que também precisa ser tratado. Maravilha. Tá aí, gente. É um dos assuntos bem bacana para a gente estar entendendo. Acho que tá bem claro para nós agora aqui muitas questões sobre alimentação. E agora, nós temos aqui, e agora, padre, é uma pergunta que... ainda tem um assunto que é sobre a bulimia e a anorexia. Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse VT? Super legal, dá uma olhada. Agora eu tô voltando pro escritório, mais tarde eu vou comer de novo. E assim que eu chegar, eu já sei que eu vou vomitar. Porque eu já tô sentindo a comida como se ela estivesse subindo e descendo, subindo e descendo. Porque, de repente, dá uma impressão assim de que você não tá dando comida pro seu filho. Fica difícil. A busca pela magreza excessiva
queria ver esse número. Queria ver um número menor. Rapaz, mas que coisa, né? Isso aí é algo que chega a ser assustador e a gente está vendo isso com cada vez mais frequência. Não é, André? Como é que vocês lidam? Porque isso aí é uma coisa que tem a ver com a área de vocês. Tem a ver diretamente e indiretamente, né? Isso é um distúrbio psicológico muito forte, gerado pela necessidade de se impor num padrão de beleza que ela acha ou ele acha que deve estar, né? Então, é um assunto bem sensível de ser tratado, porque está relacionado não só com o déficit calórico que eu falei, né? Tem muito a ver com a parte comportamental, tem muito a ver com o que essa pessoa viveu na infância, sobre o alimento. Tem algum tipo de bullying que a pessoa possa Exatamente. ter vivido, e aquilo pode encarregar a psicologia da pessoa, né? Criou uma resistência em cima dela. Então, é um assunto muito sensível da gente se aprofundar, né? Eu acho que, nesse caso especificamente, a gente tem que associar mais um profissional, o psicólogo. Precisa. E dependendo do quadro, um psiquiatra, né? Mas a gente sabe que se o alimento não for visto de uma maneira que deve ser visto, ele pode causar isso, esses distúrbios. Então, é importante a gente ter... Aí que entra aquela questão que a gente falou, né? De não ter o terrorismo ali, a forma que você passa o conhecimento para a pessoa. Porque, às vezes, a gente só acompanha em redes sociais as pessoas lindas, perfeitas e maravilhosas, então e isso gera uma cobrança muito grande, né? O que é o ponto? Essas duas doenças que eu vejo... eu vejo assim, eu vejo uma pessoa que tinha um problema muito grande com a comida. Ela queria emagrecer. Só que ela gosta muito de comer. E ela não consegue ficar sem comer. Qual foi a estratégia que ela conseguiu? Então, eu como e depois eu vomito. É a bulimia. Ok? Então, foi essa forma que ela teve foi a escapatória que ela conseguiu ali. A outra já consegue ser disciplinada a ponto de não comer nada. E entra num quadro de anorexia. E também, como ele falou, isso é uma doença realmente, isso gera um transtorno a pessoa, ela se vê realmente gorda. A pessoa tem uma anorexia, ela tem 40 quilos, pesando 1,60 m e ela se vê gorda. Então, assim, aí não é só com um nutricionista realmente, aí é um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, porque a gente precisa realmente restaurar, fazer essa pessoa voltar a enxergar a realidade, ok? E isso aí realmente é uma coisa bem mais complexa, é bem complicado. Eu tenho alguns pacientes que eu trato, na verdade, mas como eu disse, é uma equipe multi que trata esse paciente, que a gente tem que mostrar realmente, ensinar a relação dessa pessoa com a comida, que não é, a estratégia nunca foi parar de comer, é comer melhor. Ok? Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. As pessoas acham que dieta é algo que tem que... eu vou passar fome. Não, muito pelo contrário. Sofrer, né? Exatamente. Nunca foi sofrido. A gente quer realmente ensinar, aprender a comer melhor, a gastar mais calorias com uma atividade física, que esse é o segredo realmente. Porque o intuito de tudo isso, comer bem, atividade física, é o quê? É o bem-estar, a qualidade de vida. E essa pessoa não tem essa qualidade de vida. Então, esse não é o caminho. O objetivo principal é se sentir bem. Então, por isso que é se alimentar de forma correta, com uma orientação correta, ter atividade física correta, se exercitar, se movimentar. Esse é o ponto principal para a gente ter um equilíbrio ali. Legal. Agora nós temos aí um assunto que é medicamentos para emagrecer. Vamos dar uma olhada nesse VTzinho. No Brasil, as 3 principais substâncias autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária são sibutramina, a mais utilizada pela relação custo-benefício e que age no sistema nervoso central, inibindo o apetite, liraglutida, que além de reduzir a fome, diminui o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de saciedade, e orlistat, que reduz a absorção de gordura pelo organismo. No Brasil, as 3 principais substâncias autorizadas pela agência... Olha aí, tá vendo? Nós estamos falando disso. E essas medicações? Como é que vocês avaliam isso tudo? Porque acho que talvez vocês também devem ter isso também, né, André? O acompanhamento das pessoas que vocês atendem. A gente precisa enaltecer o trabalho da farmacologia, a gente precisa enaltecer o trabalho da medicina, porque são grandes aliados nossos. Sim. Né? A gente está vivendo uma pandemia de obesidade no Brasil. O Brasil foi o país que mais aumentou o número de obesos na pandemia. Né? E, dada essa circunstância, qualquer estratégia que venha ser associada ao nosso trabalho, por exemplo, para promover emagrecimento, é muito bem-vinda. Né?
O grande ponto de todas essas medicações, independente de qual seja, é acompanhamento. Porque elas viciam também. Isso, existe uma quantidade certa, existe um tempo certo para você não se tornar dependente. Sim. Né? E comentamos sobre isso também lá fora. Não é a medicação que vai fazer por você. Sim. Você acaba introduzindo uma rotina através da ajuda da medicação. Mas a hora que você tirar, a ideia é que você continue com ela. Sim. Então, ela entra assim num processo, acho super válido colocar, mas desde que tenha controle do que está fazendo. Não é simplesmente vou lá, vou comprar, vou usar. É medicação. E é o tipo de medicação que, se você não tiver controle, você se torna dependente. Você pode causar distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, se você usar em excesso e de maneira descontrolada. Eu acho que é válido. Coisa que nós falamos do chá anteriormente. Você tem que pode ser um auxílio, pode te auxiliar, mas você não pode pegar por você e vou tomar a quantidade que eu quero, porque pode ocasionar esse tipo de coisa. De novo, mesmo assunto, ele não é o fator determinante para o emagrecimento. Se ele fosse o fator determinante para o emagrecimento, todo mundo estava magrinho. Todo mundo tinha comprado. O próprio profissional que te prescreveu, ele estava magrinho. Coisa que a gente vê muito. Você passa num profissional, o profissional é desse tamanho, e aí ele tá te passando esse remédio para emagrecer. Aí você fala, pô, se emagrecesse, ele tomaria. Sim. Entendeu? Se fosse o que resolvesse o problema. Entendeu? Então, o que é um ponto que a gente tem que entender? O medicamento, ele é bem-vindo, ok? Desde que você tenha consciência que ele não é o o pilar principal para aquilo. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Orlistat, uma das funções dele é ele diminui 30% da absorção de gordura do que você come. O que acontece? Se você comer essa quantidade correta de gordura, eu não precisaria absorver menos 30%. Sim, exato. Ok? Ou, de novo, tá bom, ele diminui 30%, mas digamos que você continue exagerando muito no consumo de gordura. Tirou 30%, digamos que o 70% seja em excesso ainda. Sim. Vai continuar engordando da mesma forma. Então, entende que não é simples dessa forma. E aí que é um ponto. As pessoas, quando entram com medicamento, elas acham que, então agora eu tô tomando remédio, então agora eu não preciso fazer dieta, eu não preciso me exercitar, porque eu já tô tomando medicamento. E aí que é onde que ela se perde realmente. Legal. Gente, então tá aqui, ó, o nosso tempo já está acabando e a gente hoje aprendeu muito com esses dois rapazes profissionais, que é essa reeducação e que você é, entre aspas, o que você come muitas vezes, não é? Então, nós temos que aprender isso, ter que acompanhar o nutricionista, fazer exercício físico, beber bastante água e saber o que você está comendo, ok? Então, são pontos assim que eles colocaram de novo como a base de uma saúde saudável, não só para emagrecer, mas como você ter uma vida saudável com saúde. André, eu te agradeço grandemente, muito obrigado. Deus abençoe. Emanuel, estamos juntos, obrigado. Imagina, prazer. E olha, e que Deus abençoe você, uma Pascuela que nós estamos vivendo saudável também, não é?